Hospital Amaldiçoado. Era uma noite muito escura e chovia bastante quando eu entrei naquele antigo hospital abandonado. Eu tinha ouvido boatos sobre o lugar, mas eu precisava de um lugar para passar a noite enquanto seguia a viagem. Eu não imaginava o quão arrependida eu ficaria por ter tomado essa decisão. Assim que entrei no prédio, eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Era como se algo estivesse observando cada movimento que eu fazia. Eu pude ouvir vozes sussurrando no meu ouvido, mas quando me virei, não havia ninguém. Eu caminhei pelos corredores escuros do hospital, tentando encontrar uma sala vazia onde eu pudesse passar a noite. Mas a cada porta que eu abria, eu via sombras se movimentando pelos cantos da sala. Eu podia ouvir gemidos de dor, vindos de algum lugar nas profundezas do hospital. Finalmente, eu encontrei uma sala vazia. Entrei e tranquei a porta. Eu me sentei no chão, tentando controlar meu medo que só aumentava. Mas então, eu vi um vulto se movendo lentamente pelo quarto. Era um fantasma, com olhos totalmente brancos e uma expressão amarga no rosto. Eu gritei e corri até a porta, mas ela estava trancada. Eu estava preso no quarto com aquela visão perturbadora. Eu podia ouvir sua respiração ofegante atrás de mim, mas quando me virava, não havia nada lá. Eu sabia que eu tinha que sair dali antes que fosse tarde demais. Então, eu comecei a chutar a porta e a puxar a maçaneta com toda a minha força. Finalmente, depois de um estalo, a porta se abriu e eu corri tropeçando pelos corredores escuros, sem olhar para trás. Nunca mais voltei naquele lugar e espero nunca mais me deparar com um fantasma de novo. O misterioso Hospital Psiquiátrico das Montanhas. Há muitos anos atrás, havia um hospital psiquiátrico abandonado nas afastadas montanhas. A construção já havia sido fechada há décadas, mas ainda havia um ar de mistério e medo que pairava no ar ao redor do lugar. Um homem curioso e corajoso decidiu explorar o prédio abandonado. Ele andou pelos corredores escuros e vazios, ouvindo apenas o eco de seus próprios passos e o ruído do vento que soprava pelas frestas nas paredes. De repente, ele começou a ouvir sussurros ao seu redor. Pareciam ser vozes de pessoas, mas eram tão baixas e distantes que ele não conseguia entender o que diziam. O homem começou a se sentir desconfortável, mas decidiu continuar o seu caminho. No entanto, os sussurros pareciam seguir-lhe, ficando cada vez mais altos e próximos. Ele começou a sentir um arrepio em todo o corpo e uma sensação de medo crescente. De repente, ele ouviu um barulho alto e estridente, e quando se virou, viu uma neblina espessa se aproximando dele rapidamente. Ele tentou correr, mas a neblina parecia segui-lo, envolvendo em seus braços gelados. Quando finalmente ele conseguiu escapar da neblina, ele se viu em uma sala que parecia familiar. Era o quarto onde ele havia sido internado anos atrás, quando sofreu de uma grave crise de pânico. Sentindo o medo tomando conta de si, ele olhou em volta e, quando viu, uma figura sombria estava sentada em sua cama. Era o fantasma de um dos pacientes do hospital, que havia morrido há muito tempo. O fantasma começou a rir sinistramente, e o homem pôde ouvir o eco de outras gargalhadas ao redor dele. Ele tentou sair correndo da sala, mas as portas estavam trancadas e ele não conseguia encontrar a saída. A tempestade lá fora fazia o prédio tremer, enquanto naquela sala fria ele podia ouvir o barulho de ratos e baratas pelos cantos escuros. Acreditando que tudo aquilo era apenas um pesadelo, ou, quem sabe, somente pregando peças, o homem lutava e se esforçava para acordar. Mas ele estava preso naquele hospital abandonado, com os espíritos dos pacientes falecidos para sempre. Corredores do medo. Luísa, uma enfermeira de olhos cansados e coração partido, lutava para manter a guarda de sua filha Isabel. Divorciada e ex-usuária de drogas, ela temia perder a única coisa que ainda mantinha sã. Enquanto percorria o corredor, cada passo parecia ecoar com um sussurro perturbador. O cheiro podre permeava no ar, aumentando sua ansiedade e adicionando um toque sombrio à sua jornada solitária. Em meio às sombras, Luísa avistou uma figura cambaleante à distância. Era uma mulher idosa,
desorientada e sem voz. Seus olhos arregalados pareciam pertencer a alguém já morto. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha, quando percebeu que essa mulher era um espírito assombrando aqueles corredores sombrios. A mulher era o espírito de uma senhora abandonada pela própria filha no hospital. Sua raiva se voltava para Luísa, pois a enfermeira a lembrava de sua filha ingrata. Os corredores ecoavam com barulhos perturbadores, enquanto a mulher morta se aproximava cada vez mais, movendo-se de uma forma assustadora. Luísa, tomada pelo medo, tentou pedir ajuda, mas os corredores começaram a se transformar, tornando-se um labirinto sinistro. Cada tentativa de encontrar uma saída a levava de volta ao mesmo ponto, como se o próprio hospital estivesse conspirando contra ela. Desesperada para entender o motivo do ataque da mulher, Luísa decidiu enfrentá-la. Enfrentando seus próprios medos, ela questionou a figura desorientada, segurando a foto de sua amada filha Isabel. O momento de conexão aconteceu quando os olhos vazios da mulher encontraram a imagem de uma criança inocente. Aos poucos, a senhora idosa deixou de assombrar Luísa, liberando sua ira e ressentimento. Enquanto os primeiros raios de sol penetravam as janelas, Luísa finalmente encontrou a saída do hospital. Sua luta pela sobrevivência a levou ao limite, mas a conexão com a mulher idosa trouxe uma resolução surpreendente. Ela percebeu que, assim como a senhora abandonada, ela própria precisava encontrar um caminho para a reconciliação com a sua filha. Exausta, Luísa emergiu dos corredores do medo, carregando consigo uma mistura de alívio e tristeza. Enquanto o sol se erguia no horizonte, ela prometeu a si mesma que lutaria para reconstruir sua vida e provar que merecia estar ao lado de Isabel. Os corredores assustadores do hospital mal-assombrado haviam revelado uma verdade amarga, mas também acenderam uma chama de esperança em seu coração. E assim, Luísa deixou para trás o hospital e seu passado sombrio, pronta para enfrentar um futuro incerto, mas determinada a superar seus medos e fortalecer o vínculo com sua filha. Os corredores do medo haviam desafiado sua coragem e resiliência, mas também a impulsionaram a se tornar uma mãe melhor e uma mulher mais forte. Uma noite no hospital. Há 4 dias atrás, eu fui internado no hospital da minha cidade, com problemas cardíacos. Minha pressão estava alta e a minha cabeça parecia que ia explodir. Meu peito pegava fogo e cada batida do meu coração era como se alguém cravasse uma tora de madeira em mim, como se eu fosse um vampiro. Tive que passar aquela noite em observação. No outro dia, me deram alta. Claro, caso contrário, eu talvez não estivesse relatando minhas memórias aqui. Acontece que o que vou dizer é muito perturbador, algo que mexeu comigo e que ninguém para quem contei acreditou. Talvez você acredite, talvez não, mas sei que o que eu vi foi verdade e sei que pode acontecer com qualquer um, assim como vai acontecer comigo um dia. Nem eu ou minha família temos plano hospitalar. Por isso, sempre que precisamos de um atendimento médico, usamos o cartão do SUS, dado pelo governo. O quarto do hospital da minha cidade é um verdadeiro caos. As paredes sujas, manchadas, sabe-se lá de quê. Teias de aranha pendente no canto do teto. E quando há um ventilador, ele faz mais barulho do que ventila. Por outro lado, o chão, com aqueles ladrilhos vermelhos que chegam a doer os olhos, sempre exala um cheiro forte de detergente, como se aquilo bastasse para eliminar os vírus. As macas são bem antigas, com grades cinzas, colchonetes de couro cheios de remendos e lençóis que 500.000 de pessoas já utilizaram. Na ala onde eu fiquei, como sempre, eu tinha que dividir o quarto com pelo menos mais 4 enfermos. Quando as famílias vão visitar, aquilo vira uma fila de banco no dia de saque da aposentadoria. Ninguém se ouve. O cheiro de perfume barato se mistura no ar com o cheiro de suor e cigarro. Mas naquele dia só havia eu, minha mãe, que me acompanhava, e uma menina do lado. Ela estava grávida, mas não estava ali para ter o bebê. Pelo que me disseram, ela havia sofrido uma queda enquanto descia da moto de seu companheiro.
e a barriga havia batido no solo. Quando eu fui levado para o quarto, ela já estava lá. Havia uma senhora sentada aos pés da maca dela, que chorava muito, e um homem ao lado dela que não lhe tirava os olhos. A menina dormia. Estou dizendo menina porque é o que literalmente ela era. Depois a senhora que acompanhava nos disse que era sua mãe e contou tudo o que havia acontecido. Falou que a menina tinha somente 15 anos e seu nome era Larissa. Minha mãe a confortou até que ela se recompôs e disse que não sabia se ela acordaria logo ou sequer se iria sobreviver. Ela havia perdido muito sangue com a morte da criança. À noite, quando eu tentava dormir, não conseguia, pois ouvia-se alguém lamentando de dor no quarto ao lado. Olhei para minha mãe, que dormia em uma das macas vazias. A senhora, mãe de Larissa, dormia em uma cadeira de plástico, ao lado da filha, segurando-lhe a mão. E um ronco fraco denunciava que, mesmo imóvel, ela estava viva. Já Larissa não se movia, nem fazia barulho algum. Eu fiquei contemplando a menina, tão jovem, com o rosto que indiscutivelmente antes era moreno, e agora estava totalmente pálido. Depois de algum tempo, os lamentos ao lado pararam. Tudo estaria completamente no escuro, se não fosse pela luz da lua que entrava pela janela, criando um desenho retangular no chão, que eu acompanhei durante algum tempo a trajetória naqueles ladrilhos. Eu não conseguia cair no sono. Em algum momento o tempo pareceu parar. A luz da lua não mais se moveu no chão, e o vento frio ficou abafado, como se houvesse me prendido em uma sala sem ar. Era ótimo, eu estava prestes a ter outro ataque? Mas não era isso. Uma luz azul vinha pelo corredor, ficando cada vez mais forte. Não era uma luz como um farol de carro, intensa, forte, mas sim uma luz amigável, calma, tremulante, como a de uma vela. Só que essa vela emitia luz azul. A luz vinha chegando mais perto e quando parou na porta do meu quarto, foi a imagem mais perturbadora que eu já vi ou verei na minha vida. Uma figura claramente humana, usando uma capa preta que lhe cobria inteiramente. Com um rosto de caveira, com buracos negros no lugar dos olhos e dentes à mostra. Pela capa era possível ver, vez ou outra, o rosto de alguém, como uma pessoa atrás de um tecido estendido no varal. Só que as pessoas que eu vi ali estavam desesperadas, gritavam, embora eu não as conseguisse ouvir. A imagem, que eu aqui vou nomear de morte, já chegou na porta olhando diretamente para mim. Parecia que sabia que eu havia notado sua presença. Ela ficou parada, ali, na porta, me encarando. Havia momentos que eu sentia ela ao meu lado, ou sobre mim, mesmo sabendo que ela estava na porta. Tudo estava numa escuridão total. Não conseguia mais ver minha mãe ou as outras macas, só onde a luz da morte iluminava. A porta, os ladrilhos aos seus pés. Não haviam pés. A morte nem ao menos tocava o chão. Minha cabeça doía muito enquanto ela olhava para mim, mas eu senti um alívio muito grande quando, com um movimento rápido, ela decidiu olhar para o local onde Larissa estava. A morte flutuou calmamente, como para não apagar a chama tremulante que vinha dela própria, até que parou ao lado de Larissa, de costas para mim. A morte virou a cabeça 180 graus e bateu os dentes. Tá aqui. Depois, mais 180 graus e olhou novamente para Larissa. A capa da criatura foi erguida alguns centímetros do chão e uma criança saiu lá de baixo, um bebê, ainda um feto. Flutuou e pousou sobre o seio de Larissa. O feto emitia a mesma luz azulada da morte. Foi quando vi Larissa em uma forma azulada, uma luz tremulante, um espírito, como muitos dizem, uma alma, levantando-se e deixando o próprio corpo. A morte batia fortemente ao maxilar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E Larissa estava junto do filho. Depois, abraçando-se com o feto, a menina entrou debaixo da capa da morte, mas não antes, sem sorrir para mim. Saindo da sala, a morte virou o crânio em minha direção, me fitando.
Mesmo estando em movimento, eu vi a luz azulada desaparecendo pelo corredor do hospital, enquanto ecoava aquele som na minha mente. Tac, 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 tac.